Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Eu abri o culto falando com os irmãos e Deus nos deu a oportunidade de hoje conversar mais um pouquinho com os irmãos, fazer aqui uma breve reflexão. Confesso para os irmãos que tudo que já foi feito até agora já falou muito ao meu coração. Essa preparação do culto com esse tema, né, fazendo a diferença, já falou muito ao meu coração. Então, peço a Deus que também me use nesta hora para poder falar com os irmãos, para transmitir para os irmãos um pouquinho do que Deus falou comigo. Na verdade, quando eu estava pedindo a Deus uma orientação para poder trazer a nossa reflexão desta manhã, Senhor, me ajuda a pensar em algum tema para conversar com os irmãos. E aí, eu tive uma visão um pouco diferente. E eu pensei num tema que falasse comigo, um tema que viesse para o meu coração, para a minha necessidade. E Deus colocou no meu coração esse tema, fazendo a diferença. Nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade. Na verdade, duas vezes. Primeiro, como cidadão, nós temos que fazer a diferença. E segundo, como cidadãos cristãos que somos. Então, eu vejo que a nossa responsabilidade ela é duplicada, porque além de sermos cidadãos, nós também somos cristãos. Nós precisamos fazer realmente a diferença. Então, meus irmãos, o texto dessa manhã que nós vamos conversar, está lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Um texto muito conhecido dos irmãos, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, ok? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Meus irmãos, se a gente parar para meditar, e ele continua aqui nos versículos 36 e 37, ele diz o seguinte: então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões?
E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela Tua orientação. Nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, Senhor. Me ajude nesta hora a transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E acima de tudo, Pai, nos ajude a colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que vamos conversar hoje aqui pela manhã. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pensando nessa parábola, como eu disse aos irmãos, é uma parábola muito conhecida. Volta para mim, por favor, na apresentação. É uma parábola muito conhecida dos irmãos, que é essa parábola do bom samaritano. E nós entendemos que, nesse contexto, nós temos uma série de expectativas. Quando nós pensamos, por exemplo, no sacerdote, se a gente contasse essa história de uma forma diferente, se a gente omitisse quem ajudou aquela pessoa ferida, quem ajudou aquela pessoa que foi assaltada, se a gente omitisse essa parte e perguntasse para as pessoas assim: olha, nós tivemos três pessoas aqui que tiveram a oportunidade de ajudar essa pessoa que foi assaltada. Quem os irmãos acham que nós iríamos escolher? Num contexto histórico, o samaritano, ele era o menos provável. De certa forma, colocando entre aspas, ele era visto como um inimigo. Ele era visto como uma pessoa que ninguém queria ter amizade entre eles ali, entre os povos deles. Já o sacerdote e o levita eram pessoas que deveriam fazer a diferença. Se a gente olhasse esse cenário, jamais nós marcaríamos a terceira opção, que é o samaritano. Se Jesus não contasse quem ajudou e nos perguntasse quem a gente acha que ajudaria, a gente não apontaria para o samaritano. Olhando para esse contexto, meus irmãos, e trazendo para a nossa realidade de hoje, olhando para aquele cenário que foi construído, em que Jesus quis demonstrar quem era o próximo daquela pessoa, trazendo para o nosso cenário de hoje. Quem é o nosso personagem hoje? Com qual daqueles três personagens ali da história, que está aparecendo ali na tela, nós nos identificamos mais? Dentro da nossa realidade cristã hoje, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, dentro da igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, quem eu tenho sido? Eu tenho parecido mais com um sacerdote, que deveria ter feito alguma coisa e não fez nada? Eu tenho me parecido mais com um levita, que deveria ter feito alguma coisa, mas também não fez nada? Ou eu tenho me parecido mais com um samaritano, que não deveria ter feito nada, se a gente colocar dessa forma, mas fez, por amor, por compaixão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fica essa pergunta, Paulinho, vou falar para mim mesmo aqui, o que eu tenho sido no meu dia a dia? Será que eu tenho feito a diferença? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo que realmente eu estou fazendo a diferença? Será que na minha vida secular, será que na minha casa, será que no meu trabalho, na minha escola, eu tenho sido diferente? Ou eu sou simplesmente mais um? Ou eu sou simplesmente aquele que olha e passa de longe? Aquele que vê como o sacerdote viu, como o levita viu e passou de longe, atravessou a rua. Os irmãos sabem que nós temos uma lixeira aqui na porta. Os irmãos sabem, não sabem? Uma grandona, azul. Quem aqui já viu um rapaz comendo daquela lixeira ali? Esses dias, eu passei no mercado, adoro uma promoção, né?
Gordinho adora um Danone também. Passei lá na geladeira, tinha uns Danones na promoção, as crianças lá em casa também gostam. Comprei. Não era um Nestlé, não, mas quebrava o galho. Levei para cá, vim para cá, as crianças estavam aqui no ensaio, trouxe do carro, parei o carro ali em frente, e por coincidência, já tinha visto esse rapaz outras vezes, e nesse dia eu vi ele ali. E eu confesso para os irmãos que meu coração doeu, de ver ele ali mexendo naquelas coisas ali, e eu olhava para o lado, no banco do meu carro, biscoito, Danone. E aí, incomodado com aquilo, fui lá, entreguei o Danone para ele, perguntei o nome dele, falei para ele que na igreja nós temos alimento. Púlpito legal, maneiro esse púlpito aqui, irmãos. Precisamos fazer a diferença, irmãos. Deus tem cuidado de nós a cada dia. E as pessoas, às vezes, não têm o que comer. Mas vamos lá. Então, nesse dia, conversei com esse rapaz, falei para ele que aos domingos pela manhã a gente tem um café aqui na igreja. Se ele quisesse tomar café com a gente, ele poderia vir. Então, essa é a ideia de realmente fazer a diferença. E aí, continuando ali, passa para mim, Joselma. Como tem sido as nossas atitudes? Eu tenho influenciado pessoas para Cristo, ou eu tenho influenciado pessoas para longe de Cristo? A gente sabe que nós devemos pregar. A gente sabe, Deus nos fala isso. A Bíblia nos fala que nós devemos pregar. Mas como tem sido a minha vida em relação às minhas atitudes? Será que aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo aqui dentro da igreja, eu vivo também lá fora? Será que quando eu falo em ter compaixão, em ajudar, em abençoar, em amar o meu irmão, quero te amar, cântico lindo, mas quando eu piso lá fora, quando Deus me dá a oportunidade de amar o meu irmão, será que eu faço isso? Fica a pergunta, será que quando uma pessoa olha para a minha vida, Paulinho, será que ela vê um diferencial cristão? Ela vê Cristo através da minha vida? Essa é a grande pergunta. Não devemos influenciar as pessoas para longe de Cristo. Devemos influenciar as pessoas para perto de Cristo. Com a nossa vida, com a nossa fala, com as nossas atitudes. Há um tempo atrás, circulou um vídeo no Instagram de boas práticas no trânsito. Motociclista, desculpa, Duque. Motociclista. O irmão lá também foi mal. Motociclista no trânsito, ele passou, normalmente acontece um cenário de quebra de retrovisor, né? Na verdade, ele parou, ajeitou o retrovisor do motorista do carro. Um outro parou o trânsito para ajudar uma senhora a atravessar a rua. Então, um vídeo muito interessante de boas práticas, né, no trânsito. E aquilo mexeu muito comigo. E aí, meus irmãos, eu estava indo trabalhar durante a semana de manhã, na vila ali, próximo, antes um pouquinho do shopping, trânsito um pouco garrado, e de longe eu vi que tinha um carro parado no meio da pista. Tinha um rapaz tentando empurrar o carro, sozinho. O carro deve ter dado algum defeito, e ele estava tentando tirar o carro da pista.
Só que ali é um movimento muito grande. Então eu parei meu carro no meio da pista, desci, lembrei desse vídeo, porque tinha um momento que acontecia isso. Parei o meu carro, desci e ajudei o rapaz a empurrar o carro dele. Meu carro ficou no meio da pista, parando o trânsito. Empurrei o carro dele até o canto, ele agradeceu. Eu entrei no carro, algumas pessoas me xingaram a minha mãe, mas porque não entenderam o que estava acontecendo, acharam que eu simplesmente tinha parado no meio da pista. Mas o pastor não vai saber disso, né? Pastor Hélio, pastor Gerson. Quem tem carro novo não sabe o que é isso, mas quem tem carro velho sabe como é que é isso aí. Rapaz. Nossa Deus, quando você bate a chave, o troço não pega, rapaz, só misericórdia. Senhor, me abençoa com a ladeira, para poder dar um tranco. Quem tem carro velho sabe disso. Então, eu me vi na situação daquele rapaz e pude ajudar ele. Irmãos, não é porque eu sou bonzão, não. Sabe por quê? Existe um termo chamado de empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui que se colocasse no lugar daquela pessoa, Senhor, manda alguém para me ajudar. Eu simplesmente fui ajudar. Então, eu acho que nesses momentos nós podemos fazer a diferença. Fazer a diferença no nosso dia a dia, com o nosso vizinho, com os nossos amigos, com as nossas atitudes. Voltando para dentro do texto, passa para mais uma vez, José, por favor. Vou refletir com os irmãos rapidamente, prometo que eu não vou demorar. Estou olhando até para o Gabriel, porque ele fica me apertando. Pô, você demora demais. Vou ser sucinto, vou ser objetivo. Versículo 33, a gente vai ler de novo, e depois nós vamos ver alguns pontos dentro do versículo 33 de atitudes que o samaritano tomou. Coloca para mim lá, está no 33. Né? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu dele. Então vamos lá, volta para mim na apresentação. Primeira atitude, que foi diferente dos outros dois, ele se aproximou daquele rapaz. Jesus fez questão de dizer que tanto o sacerdote quanto o levita, quando eles viram, eles passaram de longe. Esse samaritano, quando ele viu, ele se aproximou. Ele tomou a atitude de chegar próximo para ver o que estava acontecendo com aquela pessoa. Irmãos, tem muita gente ao nosso redor que simplesmente está precisando da nossa proximidade. Quando você se aproxima de alguém, você sabe exatamente, você começa a perceber exatamente as coisas que estão acontecendo com aquela pessoa. A gente se vê praticamente todo domingo, né? A gente se vê aqui na igreja. Mas nem sempre nós estamos próximos uns dos outros. Às vezes eu vejo o irmão Nilson todo domingo aqui na igreja, mas eu não estou próximo dele. Eu não sei o que acontece com ele durante a semana, eu não sei se ele está passando por algum problema de saúde, eu não sei se ele está passando por algum problema financeiro, eu não sei se ele está precisando desabafar por alguma coisa que aconteceu, às vezes apanhou em casa da esposa e quer desabafar. Brincadeira, tá, Nilson? Mas a verdade é que, às vezes, o que falta é se aproximar das pessoas, para poder conseguir ver o que está acontecendo. Foi a primeira atitude que o samaritano tomou. A segunda atitude, viu o que estava acontecendo e entendeu qual era a condição daquela pessoa. Então, quando você se aproxima de alguém, vê o que está acontecendo com aquela pessoa, e entende, traz aquele sentimento de, olha, agora esse problema também é meu. Eu vou ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Eu quero ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Eu quero fazer a diferença. Então eu vou me aproximar, eu vou entender o que está acontecendo. Terceiro ponto, por favor. Teve compaixão. Irmãos, como eu falei, eu já vi esse rapaz ali na lixeira outras vezes.
posso fazer mais por esse rapaz. Eu posso, irmãos. Nós podemos fazer mais por esse rapaz. E eu estou usando ele como figura, mas nós temos milhares, irmãos. Milhares. Esses dias, chegando na minha casa, tinha um senhor, coitado, encostado na parede, sentindo frio. Fui lá em casa, peguei uma blusa, levei para ele. Depois eu fiquei vendo ele andando com a minha blusa pela cidade. Mas eu falei, meu Deus, quanta gente precisa de ajuda, irmãos. Quantas pessoas estão num sufoco. Não tem nada o que comer, irmãos. Um pão, irmãos, pelo amor de Deus. Em casa tem biscoito no armário, tem Danone na geladeira, tem carne, tem tudo. Deus tem nos abençoado. O pastor falou no início aqui. Nós estamos aqui respirando. Nós estamos aqui bem, saudáveis. Um problema ou outro, mas Deus tem nos sustentado a cada dia, irmãos. Por que então que eu não vou fazer a minha parte? Olhe para o lado, se aproxime, entenda o que está acontecendo, tenha compaixão. Muitas das vezes o seu vizinho está com problema e você nem sabe. Não, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar dele, eu tenho que falar do amor de Deus. Mas isso é um meio, é um caminho. Às vezes o seu vizinho não quer nem saber de Deus. Ele não quer nem saber de crente. Mas ele quer uma ajuda de alguém, de um vizinho, de um amigo. E através dessa ajuda você ganha espaço. E aí quando você menos esperar, você fala. E aí ele vai te ouvir. Porque você tem crédito com ele. Porque você fez a diferença. Então, essas 3 atitudes a gente vê no versículo 33. No versículo 34, a gente vai ver outras atitudes. Coloca para mim lá, Joselmo. No 34. E aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, vamos imaginar esse cenário, irmãos. Vamos imaginar que nós estamos andando numa rua. Provavelmente aquele local lá era um local deserto, porque foi escolhido para uma emboscada, né? Não seria um local muito movimentado. Aquele homem ali caído, machucado, sem roupa, semi-morto. E aí uma pessoa chega, vê o que está acontecendo, entende, tem compaixão e cuida dele, cuida das feridas dele, põe as mãos nele. Olha que maravilha, olha que diferença, olha o que fazer, o que é fazer a diferença. Então, no quarto ponto seria o seguinte: cuidar das feridas, colocar a mão, se preocupar, ter compaixão a ponto de usar as próprias mãos. A gente vai ver aí nos próximos pontos. Compartilhou o que ele tinha. Quinto ponto para mim, por favor, José. Colocou o que ele tinha para cuidar das feridas daquela pessoa. Vinho, azeite. Usou ali, de repente, esses materiais que ele estava levando para a sua viagem, para poder suprir alguma coisa própria, ou trocar por alguma coisa, ou vender. Usou para cuidar de uma pessoa que ele nem conhecia, que ele viu na rua. Irmãos, quantas pessoas a gente vê na rua que a gente nem conhece? E a pessoa fala assim: compra uma paçoquinha, estou vendendo aqui uma paçoquinha. Você finge que nem escutou a pessoa falando com você. Você olha para frente. Paulinho, o que você tem feito para fazer a diferença? Irmãos, como eu disse para os irmãos, Deus colocou isso para falar comigo.
E eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Sexto ponto, por favor, Joselma. Transportou em seu próprio animal. Irmãos, a gente sabe que naquela época lá não tinha carro. A gente não sabe a distância desse ponto onde aconteceu essa emboscada até a estrebaria. Estrebaria não, desculpa, hospedaria. Ele colocou o rapaz no próprio cavalo. Será que ele foi puxando o cavalo e foi andando? Será que ele sentou no animal junto com o rapaz? Será que era uma charrete? O fato é que ele usou o que ele tinha para o seu próprio transporte e transportou um cara que ele nem conhecia. Mais um ponto, Joselma, por favor. Levou esse camarada para um lugar seguro, um lugar onde ele iria poder descansar. E o mais incrível, meus irmãos, mais um, por favor. Continuou cuidando do cara. Continuou cuidando daquela pessoa. Ele poderia muito bem ter chegado lá e falado assim para o cara da hospedaria: olha, toma aí, cuida dele. Mas não, continuou cuidando dele. Irmãos, se isso não é fazer a diferença, eu não sei o que é. Um trabalho personalizado, se eu pudesse falar dessa forma. Um cara que ele nem conhecia, ele tratou como amigo, ele tratou como irmão. Fez toda a diferença na vida desse cara. Fez toda a diferença na vida dele. Desculpa, cara, vou tirar essa mania. Fez toda a diferença na vida daquela pessoa. Versículo 35, por favor, Joselma. No versículo 35, nós vemos mais duas atitudes, para completar essas 10 atitudes que ele tomou. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e, se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. A nona ideia, que a gente pode ver aí, a nona atitude que ele tomou, foi pagar pelos cuidados que aquelas pessoas dariam àquele rapaz. Olha, eu estou indo embora, mas vou te dar um dinheiro aqui, você cuida dele para mim. Olha só, meus irmãos, vamos parar para pensar, vamos transportar esse cenário para a nossa realidade. Você ajudar uma pessoa que você não conhece, que estava machucada numa rua deserta, você usar do seu recurso para cuidar das feridas daquela pessoa, talvez alguma coisa que você iria precisar vender ou usar para você usar naquela pessoa, você transportar aquela pessoa na sua condução até um hotel, você pagar o hotel para aquela pessoa, você continuar cuidando daquela pessoa e ainda deixar dinheiro para que cuidem dela. E o 10º, olha, sou honrado, tá? Tenho palavra. Se você gastar mais do que eu deixei, fica tranquilo, porque eu vou voltar e eu vou pagar. Entre outras palavras, se o meu dinheiro acabar, não pare de cuidar dele. Continue cuidando dele, que quando eu voltar, eu vou pagar. Então, meus irmãos, 10 atitudes de uma pessoa que, olhando num cenário normal, não deveria ter feito nada. Olhando pelo cenário bíblico, no contexto bíblico ali, era a última pessoa que deveria ter feito alguma coisa. Ou queria fazer alguma coisa, né? Dever fazer todos nós temos, mas queria fazer alguma coisa. Pode passar, Joselma. Fazendo a diferença, não com as minhas palavras, mas sim com as minhas atitudes. Nós precisamos falar sim, não devemos deixar de falar.
mas as nossas atitudes, elas têm que ir além. O pastor Gerson falou no casarão. Isso é atitude. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas e serão abençoadas pela obra ali. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos buscar pessoas, buscar crianças. Joselma, continua naquele trabalho. Quem adotou aquelas crianças, continue com aquelas crianças. Não pare só nessa campanha, continue. Procure saber da criança, continue com vínculo com ela. O dia que ela vier aqui, converse com ela, convide ela para ir na sua casa. Faz um churrasco lá para ela, faz um bolo, traz ela. Sabe por quê? Porque, será que ela tem alguma coisa para comer em casa? A gente tem certeza? Nós precisamos fazer a diferença. Pregar a palavra é fazer a diferença. Mas levar o pão também é fazer a diferença. Barriga vazia não vai entender nunca que Jesus morreu na cruz pela vida dela e que ela tem que se arrepender. Muito pelo contrário, muitos cenários desses, eles botam culpa de tudo isso em Jesus, em Deus. Olha como é que eu estou vivendo. Deus não cuida de mim, Deus não se importa comigo. Nós precisamos fazer a diferença. Olhe para a sua vida. Paulinho, olhe para a sua vida. O que você tem feito que tem feito a diferença? Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto diferença? Será que as suas atitudes no dia a dia têm feito diferença? Você tem amado ao seu próximo como a você mesmo? Você tem usado do seu próprio recurso para abençoar o seu próximo? Irmãos, igreja é campanha em cima de campanha. Se não fosse assim, nós seríamos empresa, irmãos. Nós somos igreja. Para bater um prego na parede, a gente precisa de campanha, gente. É assim que funciona. Nosso dinheiro aqui está sendo investido para abençoar pessoas, irmãos. Tudo que os irmãos estão vendo aqui, depende de dinheiro, irmãos. Às vezes a pessoa que não é cristã, ela não entende. Ah, não, 10%, pô. Dá dinheiro para o dízimo, para o pastor. Irmãos, aqui na Igreja Central, aqui na Igreja Batista Central de Barra Mansa, nós sabemos exatamente para onde vai o dinheiro que é de Deus e que nós devolvemos. Não é nosso, é de Deus e que nós devolvemos. Irmãos, tenho que fazer a diferença. Às vezes eu fico pensando, ou a pessoa pode estar pensando assim, eu tenho que fazer algo milaborante, tenho que fazer uma coisa gigantesca para fazer a diferença. Olha para o lado, se aproxima de alguém, entende o que aquela pessoa está precisando e cuida dela. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Deus quer que a gente faça. Fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença. Desculpa ficar enfatizando isso, mas precisamos fazer a diferença. Vamos orar? Feche os seus olhos nessa hora. Pense em tudo aquilo que Deus tem te dado a oportunidade de fazer. Pense em tudo aquilo que Deus tem te proporcionado, opções para fazer a diferença. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, no seu vizinho, em qualquer lugar que você esteja ou em que lugar que você frequenta. Pense nessas oportunidades. Peça a Deus sabedoria para que você possa usar essas oportunidades para mostrar às pessoas Cristo através da sua vida.
Peça a Deus sabedoria para que você consiga vencer as dificuldades do dia a dia e faça a diferença na vida das pessoas. Pense em alguém que você possa ajudar, seja da forma que Deus colocar no seu coração, com mantimento, com uma palavra, com um agasalho. Pense nessas pessoas. Pense na quantidade de pessoas que estão esperando uma ajuda. Pense nisso. Tenha certeza, meu irmão, que você tem condição de ajudar. Que Deus vai te ajudar e vai proporcionar a você condição para ajudar essas pessoas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe que esse tema tem incomodado muito o meu coração. O Senhor sabe que a palavra, Senhor, falou o meu coração. Eu te peço, Pai, perdão pelas vezes que eu não consegui fazer a diferença. Peço perdão pelas vezes que as oportunidades passaram, Senhor, e eu não fiz a diferença, Senhor. Me perdoe, Pai. Me ajude, Senhor. Me dê novas oportunidades, me dê força, Senhor, para que eu possa fazer a diferença. E através da minha vida, eu mostrar o Teu amor, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a minha vida, olhar para as nossas vidas, Senhor, e ver a diferença, Senhor. Precisamos de Ti. O mundo, Senhor, está afundado no pecado, Senhor. Nos ajude, Pai, a fazer a diferença, a estender a nossa mão para essas pessoas, a levar a Tua palavra a essas pessoas, para que essas pessoas possam aceitar a Jesus, para que essas pessoas possam se arrepender e mudar de vida, Senhor. Ó Deus, nos ajude a fazer a diferença. Muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela visão dos nossos pastores, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem dado a oportunidade à nossa igreja a fazer a diferença. Nos mostre, Pai, o caminho, Senhor. Nos mostre, Pai, aonde podemos melhorar, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nos ajude a sermos melhores, Senhor. Nos ajude a fazer a diferença, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito a diferença em nossas vidas. Muito obrigado pelo alimento, Pai, que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigado pelos nossos empregos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Mesmo sem merecermos, Pai. O Senhor tem estado com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, nos sustentando, nos ajudando. Nos ajude a entender isso, Pai. Para que possamos retribuir, Senhor. Para que possamos devolver ao Senhor tudo o que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, desculpe aí pela choradeira. Sou meio chorão mesmo. Mas que os irmãos possam pensar no que a gente falou essa manhã. Eu não quis estender muito. Eu espero que eu tenha sido bem claro. E assim, como eu disse, meus irmãos, não falei para nenhum dos irmãos. Eu simplesmente falei aqui aquilo que Deus colocou no meu coração e falou comigo. E eu estou compartilhando com os irmãos. Cada irmão olhe para dentro da sua vida. E o que o irmão puder aproveitar do que eu falei aqui, glória a Deus. Se o irmão já tiver 100%, glória a Deus. A ideia é essa, é a gente se ajudar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos aí.
Só um minutinho, irmãos, que nós estamos só arrumando ali a bateria. Você pode se colocar em pé, por favor? E vamos cantar No Serviço do Meu Rei Eu Sou Feliz. Que palavra abençoada, né? Que nos desafia nessa manhã. Que faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver o que estamos fazendo. Né? Deus abençoe, irmão Paulo, de palavra que faça a gente pensar. Que nós possamos fazer a diferença em todo o tempo. Vamos cantar? Amém, meus irmãos? Essa palavra falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que cada coração aqui foi tocado de alguma forma. Deus te abençoe, irmão Paulo. Quando você fala com a alma, a gente vê sinceridade no seu coração. E é isso que a gente tem que reproduzir. Não temos que ter essa visão egoísta. Nada que temos é nosso. Não podemos ter essa visão de que quantas pessoas gastam energia, primeiro tentando resolver seu problema, para depois de resolver seu problema, pensar no próximo. Gasta uma energia contra a matemática de Deus. Deus diz que nós temos que pensar primeiro no próximo, e o próximo tem que andar paralelo aos nossos propósitos. Nunca nós em primeiro lugar, sempre o próximo em primeiro. Como eu não posso deixar desguarnecido a minha família, desguarnecido os meus compromissos, eu tenho que caminhar junto com o próximo, e Deus vai me dando discernimento. Deus abençoe sua vida, irmão. Meus irmãos, eu gostaria de deixar apenas um aviso, por falar em campanha. Nós temos aqui um pedido do Ministério Infantil. Lá embaixo na cantina tem arroz doce, por apenas R$5. Os irmãos podem ajudar a campanha, várias campanhas, e abençoar o Ministério Infantil, consequentemente, aquilo que eles estão com o objetivo para fazer. Vamos orar. Meus irmãos, eu vou orar de joelhos. Se alguém sentir desejo,
Fica à vontade. Pai Celeste, muito obrigado por esta palavra que veio do Senhor aos nossos corações. Precisamos fazer a diferença. Temos visto pessoas passando necessidades, temos visto casais entrando em desavenças, filhos desobedecendo seus pais, pessoas famintas. Temos feito pouco, ó Pai, pelo nosso próximo. Contudo, ó Pai, nesta noite o Senhor mandou o recado, nos entregou a mensagem, para que possamos ficar vigilantes, porque o fim está próximo, e o Senhor tem nos desafiado a tantos compromissos, e pedimos, ó Pai, para que o Senhor venha, conforme a Tua presciência, usar cada dom que está aqui. Cada vida, o Senhor tem um motivo para que ela atue no Teu reino, tem uma missão a ser entregue a cada um. Ó Pai, que nesta manhã nós possamos sair daqui com esta mensagem em nossos corações. De nada vale vivermos a nossa vida pensando totalmente em nós, mas precisamos andar conforme a imagem e semelhança de Cristo, viver para o próximo, viver pelo outro e para o outro. Por isso a igreja subsiste. Que nessa manhã, ó Pai, possamos sair daqui restaurados, com uma nova perspectiva de vida, e pedimos para que o Senhor nos ajude, porque essa obra do Senhor não é nossa. Que possamos ser participantes do Teu reino, que possamos ser mais fiéis como mordomos do Senhor. Abençoe a nossa tarde, abençoe a nossa noite, que possamos estar aqui para completar este dia na Tua presença. Esta é a nossa oração, rogando as Tuas mais infinitas bênçãos sobre a vida do Teu servo, irmão Paulo, para que ele nunca desista, para que ele continue sendo um exemplo para nós, e através do seu modelo possamos também, à luz de Cristo, copiá-lo. Tudo isso pedimos e Te agradecemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desejo a todos uma tarde abençoada. Espero que os irmãos retornem à noite para adorarmos esse Deus maravilhoso. Fiquem com Deus.
seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo